Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos aqui na casa e também pelos veículos de comunicação. Tratar de um tema que já passou aqui por essa casa, mas que vem sendo objeto de cobrança quase que cotidianamente no gabinete, nosso gabinete, quando a gente anda pelas ruas, que é com relação ao PAC Pavimentação. Gostaria de dizer que o projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, ele autorizou o prefeito a constituir um empréstimo para pavimentar 824 quadras. Essas quadras estão nos bairros Tangarás, Santa Cândida, Jaraguá, Santa de Virges, Parque Viaduto, Jardim Solange, Parque Roosevelt, Pousada da Esperança 1 e 2, Ouro Verde, Jardim Vitória e Jardim Alvorada. Não existe nenhum outro bairro vinculado ao projeto de lei que foi aprovado nessa casa. É importante a gente frisar isso. O prefeito demonstrou a intenção, durante o processo de licitação, caso seja possível, incluir outros bairros nesse processo. Vila Industrial, outros bairros da cidade. Também, eu gostaria de esclarecer em relação à Vila Santista. A Vila Santista não está incluída no PAC, vereador Paulo, no PAC Pavimentação, porque eu tenho sido cobrado em relação a isso. A Vila Santista, o Jardim Jandira e a Vila São Francisco terão ruas asfaltadas e pavimentadas. Essas ruas desses bairros, elas serão pavimentadas, o projeto está pronto e será licitado, mas é uma contrapartida da MRV que construiu lá na região. Portanto, eu gostaria de dizer aos moradores da Vila Santista, da Vila São Francisco, que não foi obra de nenhum santo vereador a pavimentação naquela região. Esse projeto de lei já é do ano de 2012, essa propositura de pavimentar. Portanto, não é conquista, benefício individual de nenhum vereador. Importante frisar isso porque a gente vem sendo cobrado, e quando a gente é cobrado, a gente tem que responder de maneira precisa e correta todas as informações que nos são solicitadas. Outra questão que eu considero também bastante importante é com relação à mobilidade urbana. Muito tem se falado em mobilidade urbana e esse assunto tem sido tratado de forma muito parcial. Se divide esse tema de mobilidade urbana em pequenas fatias para se discutir isso. O fundamental, quando a gente discute mobilidade urbana, é a gente ter clareza e precisão de como nós fazemos o processo de ocupação do solo, vereador Natalino. Quando nós discutimos o processo de ocupação do solo, quando nós discutimos os planos diretores, o processo de mobilidade urbana tem que estar incluído nesse debate. Não adianta se fazer discursos, escrever artigos, defendendo a mobilidade urbana, a acessibilidade, e quando nós temos a oportunidade, que são raras, vereador Carlão, de dar uma contribuição positiva nesse debate, se aprovar leis, se votar contra projetos de leis que regulamentam o parcelamento e ocupação do uso do solo. Esse é um debate bastante amplo. E nesse aspecto, eu queria fazer um diálogo com o nobre presidente da casa, o vereador Marquinhos. Eu prestei muita atenção nas suas informações, na sua intervenção, inclusive apresentando algumas alternativas de transportes.
que se caracterizam como transportes individual. Hoje, as motocicletas e as políticas de desoneração para o setor automotivo praticada pelo governo, que possibilitam também a compra de motocicletas, elas estão na contramão do futuro, vereador Marcos. Se não, vejamos. Eu estou com um pequeno estudo aqui do boletim da FIA, e eles demonstram claramente, não precisa ser nenhum expert nisso, que as motocicletas, elas acabam, mesmo as com catalisadores, né, contribuindo para aumentar os níveis de poluição. 25% de todos os acidentes nas zonas urbanas fatais, eles envolvem motocicleta. Fora os acidentes que mutilam pessoas. E a juventude brasileira dos grandes centros, ela vem sendo mutilada por conta dessa concepção atrasada de transportes. Por isso que é necessário se fazer investimentos maciços no transporte público e de qualidade, para que ele se sobreponha, inclusive, ao transporte individual. Se a gente se debruçar sobre a Lei de Mobilidade Urbana, a lei federal, está escrito na lei que as ruas dos grandes centros, elas têm que ser prioritariamente ofertadas ao transporte coletivo, reservando no máximo 30% para o transporte individual. É fato, nós tivemos um país no mundo, a China, e quando a gente fala da China, a gente sempre fala em grandes proporções. A China adotou uma política de mobilidade onde ela reduziu a capacidade desses veículos automotores, limitando a velocidade para 15, 20 km por hora. Inclusive para substituir as motocicletas que causavam muitos acidentes. Mas nós estamos muito longe dessa cultura chinesa. Nós temos uma cultura muito diferente. Eu entendi a preocupação de Vossa Excelência, porque nós temos aí várias dessas bicicletas elétricas, tal, que estão circulando na cidade sem um marco regulamentador. Mas é fundamental que a gente não se perca num debate de priorização do transporte individual, né? Nesse aspecto, eu considero importante que dentro do nosso município nós consigamos fazer esse debate de maneira extremamente positiva. E não tem como fazer esse debate se a gente não discutir o direito à cidade. Como que essa cidade se desenvolve? Como que essa cidade é planejada? E historicamente está demonstrado que essa cidade se planeja e se desenvolve marcada muito pelo interesse dos grandes especuladores imobiliários. É irracional esse nível de mobilidade, esse nível de circulação que a maioria das pessoas devem fazer aqui nessa cidade de Bauru. Por outro lado, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de registrar uma questão bastante simples. Eu tenho acompanhado com muita serenidade, muita tranquilidade, todas as opiniões divergentes em relação à propositura que nós fizemos da instalação de uma comissão especial de inquérito para discutir como que é a composição dos custos tarifários na cidade de Bauru. Eu tenho percebido algumas manifestações dizendo assim: a ceia é política, todo ato na vida é um ato político. Dizendo, ó, nós temos outras alternativas, precisa ter um fato, precisa ser demonstrada uma ilegalidade e uma corrupção. Corrupção nós não vamos fazer ceia. Se eu tenho a prova de um ato corrupto, que o gestor público praticou um ato, eu já faço a denúncia direto no Ministério Público. Eu respeito a opinião de todos os senhores vereadores, da senhora vereadora, mas eu gostaria, em sinal de respeito, dizer o seguinte:
nós podemos levantar todos os espantalhos possíveis. E nós vamos remover todos eles nesse debate. A SEI, ela não é para caçar ninguém. E o Pedro Valentim acabou dizendo isso na TV Prevê. Uma SEI é uma ferramenta importante sobre a qual a gente se debruça para analisar determinados fatos e tirar determinadas conclusões. Eu fiz a propositura confiando que era a melhor ferramenta. E por tudo que se tem publicado na imprensa nacional sobre a composição de custos tarifários, inclusive a capa do Globo de hoje, mostra a necessidade que essa investigação sobre os custos tarifários seja feita de maneira paciente, metodológica e com muito cuidado, para que a gente possa ter os elementos necessários para dialogar e fazer um debate preciso sobre isso. Muito obrigado, senhor vereador.